Oi, meus amores, vamos para a nossa última aula de matemática, última aula do volume 2, tá? Logo, essa semana, vocês receberão o volume 3 e daremos continuidade ao nosso conhecimento, continuidade ao aprender, né? Na página 61 tem esse desafio aqui para vocês. E tem o título, quanto mede esse espaço? Então, nós temos aqui 4 crianças querendo descobrir quanto mede cada forma geométrica aí, né? Você observa que em cima nós temos 2 garotos, um menino, uma menina, e na imagem de baixo nós temos 2 garotos, certo? Observe que o quadrinho, o desafio da garota já foi respondido. Ela está dizendo que do ladinho dela, contando aí esse espaço, nós temos 24 quadradinhos. Contando embaixo, nós temos o outro garoto, esse primeiro aqui da parte de baixo, da linha de baixo. Esse garoto já contou aí os quadradinhos dele e ele diz que lá tem 6 quadradinhos. Você tá vendo aí também no seu livro? Por último, nós temos um outro garoto com um espaço onde os quadradinhos dele foi dividido em tamanhos diferentes do da garota e do colega do lado dele. Então, os quadradinhos ficaram menores. Você observa que o espaço é o mesmo, só que com quadradinhos menores? E ele diz que ali tem 96 quadradinhos. Só que o primeiro garoto dessa imagem se chama Luiz. Ele não sabe dizer quantos quadradinhos tem naquele espaço. Observe que é um retângulo, né? Um retângulo de ponta cabeça, né? Que está na posição vertical, em pé. Então, olha, é o retângulo dele, se for olhar o contorno, é o mesmo da garota e dos 2 garotos aqui de baixo. Mas os quadradinhos dele foi dividido em tamanhos maiores, diferentes. E ele não sabe dizer quantos quadradinhos tem aí. Bom, para te ajudar a responder esse desafio, é simples. Você precisa ir lá no material de apoio, aqui ó. Nesse material de apoio, página 5 aqui no meu, tem aqui vários quadradinhos. Você tá vendo? Você vai recortar aqui a quantidade de quadradinhos necessários para usar aqui e ajudar o Luiz. E vai colar aqui no espaço, nesse retângulo aqui do Luiz, e vai descobrir quantos quadradinhos tem aí. Combinado? Ok. Depois desse desafio que eu já orientei, só quero mostrar para vocês essa outra informação aqui que é importante, explicando o que eu mostrei para vocês. Os quadradinhos que você usou têm 1 centímetro de medidas de lados e por isso é chamado de centímetro quadrado. Então, já que você recortou e colou lá no espaço dos quadradinhos do Luiz, você já descobriu quantos quadradinhos tem no Luiz? Descobriu? Então eu não vou te dizer. Você deve ter usado aí 12 quadradinhos. Se você usou, é isso mesmo. Parabéns. Então olha só, se você comparar os tamanhos dos quadradinhos dos colegas do Luiz, eles têm tamanhos diferentes. Foram diminuindo, o da garota foi menor e o do outro garotinho de 6 quadradinhos foi bem maior do que o do Luiz e o outro, a colega dele, foi bem menor. Pegando os quadradinhos que o Luiz usou, dá pra gente saber que foi 1 centímetro. Cada quadradinho teve 1 centímetro. Então, diz assim, ó, os quadradinhos que você usou lá no Luiz, tem 1 centímetro de medida dos lados, tanto em cima quanto embaixo. Todos os 4 lados, tá?
Por isso é chamado de centímetro quadrado. Grava bem essa palavra, centímetro quadrado. Então, ó, aí tem o desenho do quadradinho, em cima mede 1 centímetro, do lado 1 centímetro, embaixo 1 centímetro e do outro lado 1 centímetro. Centímetro quadrado é a unidade de medida diária usada para medir a área de espaços pequenos. O símbolo do centímetro quadrado é esse cm e um 2 pequenininho do ladinho e em cima do ladinho do m. Nós falamos e lemos que é o centímetro quadrado. Antes disso, eu quero parar aqui para te dizer o seguinte. Esse ano nós já tivemos uma aula de matemática no primeiro volume, foi a última aula do primeiro volume, explicando o que é área e o que é perímetro. Área são os quadrados, centímetros quadrados que estão dentro daquele espaço. E o perímetro é o contorno daquele espaço. No dia 1º de maio, se eu não me engano, tem essa aula no YouTube, aqui mesmo. Eu vou parar um pouco minha aula e vou colocar um pedacinho da aula que eu dei para você relembrar o que é área e o que é perímetro, e entender agora por que nós contamos os quadradinhos. Porque cada quadrado nós sabemos que tem 1 centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Vou parar e já volto. O que cada hortinha aqui tem de informação pra gente, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui eu quero mostrar para vocês essa palavra aqui, ó, área. E eu pus uma interrogação, o que é uma área? A gente vai falar bastante agora em área. Área vai ser a parte que nós vamos contar, calcular e descobrir. Área é o espaço de um desenho, de uma imagem, ou de um espaço, ou de uma casa, de uma horta, certo? Então a gente vai falar bastante em área. Ó, área. Tudo bem até aí? Outra palavra que nós vamos usar bastante agora, também nesse vídeo, é a palavra perímetro. O que é um perímetro? Simples, é o contorno da área, é o contorno do espaço. A gente vai, então grave, a gente vai usar bastante daqui pra frente, área e perímetro. Vou deixar coladinho aqui do lado, para você não esquecer que a gente vai usar bastante isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês, a caneta preta ali, por favor. Vou pegar uma caneta preta, tá ali no sofá, uma grossa. Toda vez que a gente falar em área, a gente vai abreviar. Então, a gente vai fazer assim, ó. A de área. Toda vez que eu colocar a letra P de perímetro. Tudo bem, então, até aí? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui, nesse meu exemplo, 4 hortinhas. Nessas 4 hortinhas, nós vamos calcular, nós vamos descobrir qual é o tamanho da abreviado, da área. Nós vamos descobrir o tamanho desse espaço interno, de dentro, certo? Nós vamos descobrir também, vamos calcular também o perímetro. Olha a letra P aqui que eu combinei com vocês, o P de perímetro. Bom, a área vai ser o espaço interno, a superfície de dentro. E perímetro, nós vamos calcular o contorno dessa horta, desse espaço. Combinado assim? Então vamos lá. Vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui tem o mesmo tamanho. Então, para eu descobrir a área, é simples, basta eu contar os quadradinhos. Então, eu posso contar de várias formas. E aí é o segredo. Se você aprende a contar de um jeito e depois descobre e aprende a contar de um jeito mais rápido, vai ser melhor para você. Então, vamos contar
do jeito mais simples. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quanto deu, então, o total desse espaço? 21, certo? E o contorno? O contorno, a gente vai contar agora de um quadradinho para o outro. Vamos imaginar que tem 1 centímetro de um quadradinho para o outro. Então, nós vamos somar o contorno. Vamos contar comigo? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, os resultados deram iguais? Nesse exemplo, não deu igual. Então, eu já consegui 2 informações. Eu descobri a área desse espaço e descobri o perímetro desse espaço. Dúvida? Não é fácil? Vamos fazer mais uma vez? Vamos ver aqui nessa outra hortinha aqui. Vamos imaginar que aqui não é uma horta, aqui é uma casa, a base de uma casa, tudo bem? Então vamos contar, vamos descobrir primeiro a área. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, qual é a quantidade que eu tenho nessa área? 12. Certo? E o contorno? Vamos de quadradinho por quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual é a quantidade do perímetro dessa imagem aqui? 16. Difícil até aí? Vamos fazer com o meu último exemplo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 8 seria a área ou o perímetro? A área. Agora vamos contar o perímetro. Vou começar por aqui. 1, 2, 3, conta comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o que eu consegui descobrir do perímetro? Que eu tenho 14. Se a gente está imaginando que de um quadradinho para o outro é 1 centímetro, então eu tenho 14 centímetros, certo? Então, ó, nós descobrimos agora, por último, o contorno dessa última imagem. Pessoal, é só isso. Área e perímetro. E aí, você relembrou o que é centímetro, o que é perímetro e o que é área? Então, agora que você já deu uma relembrada na última explicação, vamos pensar o seguinte. Aqui, eu vou colocar essa imagem que está no seu livro em algum espaço aqui para que você visualize melhor. E diz assim, ó, na página 62 tem esse desafio aqui. Podemos calcular áreas das figuras, pensando em preenchê-las com centímetros quadrados. Sabe aquele centímetro? Então, se a gente fosse dividir aqui, ó, 1 centímetro por quadrado, certo? Centímetros por quadrado, aquele quadradinho lá. Letra A. O retângulo tem 5 centímetros de comprimentos. 5 centímetros aqui. E a largura dele tem 2 centímetros. Ó,
5 centímetros já tenho aqui. E aqui 2 centímetros. Então, já sabemos aí duas informações importantes, certo? Primeiro, marque no desenho essas medidas. Então, se aqui eu tenho 2 centímetros, aqui também é a mesma largura que esse aqui, tem o mesmo comprimento desse, quantos centímetros eu devo colocar aqui, se é igual? Muito bem, aqui eu também posso colocar 2 centímetros. Se na parte de cima eu tenho 5 centímetros de comprimento, aqui eu também tenho a mesma quantidade. Então, eu venho e preencho aqui 5 centímetros. Depois, tem assim, quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? Você poderia fazer como essa garotinha que ela tá pensando aí, ó. Ela dividiu aqui ao meio, certo? Né? O que que ela fez? Pelo exemplo da garotinha aí, ó. Ela simplesmente dividiu ao meio aqui. E aí foi dividindo aqui. 1, 2, 3. Não ficou tão do mesmo tamanho. Vamos tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Isso. O raciocínio da garotinha aí do lado, veja no pensamento dela. Ela tentou preencher com 1 quadrado de cada centímetro. Então, sendo assim, ela preenchendo tudo assim, ela chegou a um resultado. Mas nesse desafio nosso aqui, não tem, isso foi o pensamento dessa garotinha aí do lado, certo? Então, você pode chegar e calcular a área. A área é o espaço que está dentro dessa figura. Nós podemos fazer de 2 formas. A primeira forma, que é a mais simples, é você fazer o seguinte, ó. Eu pego esse resultado vezes esse. Porque são 2 vezes esse mesmo resultado. Então, se eu faço 2 vezes 5, qual é o resultado? 10 o quê? 10 centímetros, certo? Esse é um jeito. Um outro jeito que você poderia fazer é somar, certo? Você pega os 2 lados e soma. Eu vou ficar com esse jeito aqui, que é um dos mais fáceis. Agora, vamos pegar o raciocínio da garotinha. Ela meio que dividiu aqui e aqui. Vamos ver quantos centímetros quadrados eu tenho aqui. Centímetro quadrado, porque cada quadradinho tem 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, no lugar de ficar desenhando e contando quadrado por quadrado, nós usamos aqui o cálculo da multiplicação. Nós medimos, então, pegamos o comprimento aqui da largura como da altura e fizemos 2 vezes 2 centímetros vezes 5 centímetros. Nós descobrimos que foi 10 centímetros. Agora, por que 10 centímetros quadrado? Porque dentro de cada espaço nós medimos, a unidade de medida é centímetro por quadrado. Não esquece essa informação. Vou trazer outro desafio para você pensar comigo. Então, galerinha, ainda na página 62, temos esse outro desafio para você. Então, eu vou ler as informações e vamos pensar juntinhos aqui antes de chegarmos à conclusão e à resposta final. Tudo bem? Letra B. Algumas medidas da figura já estão indicadas no desenho. Então, ó, daqui para cima, tá bom? Então, aqui, ó, nessa imagem, eu já tenho aqui um quadrado. Desse espaço para cá, desse quadrado aqui, mede 1 centímetro. Tá lembrado que o quadrado ele tem 1 centímetro de cada lado? Então, aqui eu já tenho essa informação. Aqui
dessa linha até aqui, eu tenho 5 centímetros. Você pode até medir, ó. Pode conferir. Aqui não tem quadrados ainda, mas eu já tenho essa informação que desse espaço até aqui, dessa linha, mede 3 centímetros. Então, eu posso imaginar 1 centímetro aqui, 2, 3. Posso dividir isso aqui em 3 centímetros. Essa outra linha me diz que são 2 centímetros aqui. Então, eu imagino que aqui seja 1 centímetro, 2. Agora, o que eu não tenho de informação é daqui até aqui. Quantos centímetros você acha que eu tenho aqui? Ó, se eu pegar aqui 1 centímetro e aqui 1. Então, primeira informação é entender que aqui eu tenho 2 centímetros. Outra informação que eu não tenho. Essa linha daqui até aqui tem quantos centímetros? Tá muito fácil, basta você ver aqui a quantidade de quadrado, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Mas tem uma perguntinha aí que é pra gente saber. A pergunta é: qual é a área da figura em centímetros quadrados? Ou seja, quantos quadrados cabem aqui dentro dessa figura? Para saber o total dessa área. Então, veja, você pode fazer alguns cálculos. Primeiro, ao invés de ficar desenhando quadradinho, 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 é o que todo pessoal que lida com espaço, trabalha por metro quadrado, já pensou se tivesse que estar recortando quadrados para piso e para tudo? Para isso existe a matemática, porque ela nos ajuda nos assuntos do nosso dia a dia. Então, olha só, 5 centímetros. Primeira coisa, eu preciso calcular daqui até aqui. Então, eu vou fazer 5, a tabuadazinha da multiplicação. 5 vezes 1, pegando esse vezes esses, eu tenho quantos centímetros? Eu tenho 5 vezes 1, 5. Então, aqui eu tenho 5 centímetros, certo? Depois, eu ainda posso calcular o seguinte. Daqui até aqui, vamos calcular esse centímetro quadrado. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2 centímetros. Então, eu posso fazer 3 vezes 2. Dá quantos centímetros aqui, gente? 3 mais 3 vai dar 9 centímetros. Mas já acabou todos os cálculos? Eu tenho outro cálculo aqui, não tenho para fazer? Qual seria o outro cálculo aqui? Deixa eu só olhar aqui o meu que eu fiz aqui. Opa, aqui é 6. 6 centímetros. Agora, eu tenho o segundo cálculo que eu tenho que fazer aqui eu já sei que deu 6. Então, eu posso fazer um outro passo. Eu posso fazer 6 centímetros, agora mais. Mas quantos centímetros, gente, eu tenho aqui? Ó, calcula comigo. 2 e aqui. 2 e aqui vale quanto? Daqui até aqui, ó. Eu já tenho 1 centímetro. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu pego o 6 daqui, esse resultado da linha de cima com a linha de baixo, eu já sei que deu 6 centímetros. Então, agora eu vou somar 6 centímetros por metro quadrado, mais 2 mais 1 vai dar 3. Então, ao todo, quantos centímetros eu tenho aí? Eu vou ter 5 centímetros, 9 centímetros quadrado. A gente pode tentar fazer o desenho, olha só. São 2 centímetros, então eu posso dividir aqui em 2. Aqui em 3 centímetros, então aqui ó, 1, 2, 3. Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é a minha resposta? 9 centímetros. Então, eu tenho 9 centímetros quadrado. Dentro dessa figura, caberiam 9 quadrados de 1 centímetro cada, certo? Agora, eu quero fazer um outro desafio com você, que você vai usar e vai responder na página 63.
Aqui eu tenho um quadrado. Eu vou até apagar aqui a lousa, porque eu vou precisar desse espaço aqui. Eu vou pegar um minutinho só a minha fita adesiva. Ok. Eu vou usá-la bem rapidinha. Então, eu já vou cortá-la aqui. Eu gosto de deixar tudo preparado antes de filmar, para não demorar o vídeo. Mas, infelizmente, dessa vez, eu vou cortar aqui na frente de vocês. Agora, o meu papel, eu vou cortar junto com vocês pra gente entender uma coisa. Esse meu quadrado, vamos imaginar que ele tem 1 centímetro aqui, outro e outro. Então, ele é um quadrado porque ele tem as mesmas medidas iguais. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse quadrado, eu vou dividi-lo ao meio. Então, esse quadrado, vamos fazer um mais bonitinho, né? Então, dividindo esse quadrado aqui ao meio, que fração eu teria aqui? Então, veja. Quantas partes eu dividi? 2. Porém, eu vou retirar aqui só uma. Então, aqui eu teria apenas a metade de um quadrado. Lembra que um meio, a gente diz que é metade? Ó, o quadrado, eu retirei uma parte do quadrado e eu fiquei com meio quadrado. Agora, vamos imaginar que eu divido esse quadrado, ó, em outras partes. Então, agora eu vou fazer diferente. Eu vou recortar o meu quadrado, a metade dele. Aqui. Agora eu tenho duas partes, duas metades, juntando dá um quadrado. Agora eu vou dividir todo esse quadrado em 4 partes. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu quadrado. Vou colocá-lo aqui. Esse outro vou pôr aqui. E vou dividir em mais 2 metades, em 2 partes, aquela segunda metade. E aí, a gente faz assim. Isso, a gente tá trabalhando fração, só para você não esquecer. Ó, a primeira metade, a segunda metade. Então, eu vou deixar assim, para você ver que elas estão divididas, certo? Agora, aqui. Muito bem. Então, vamos representar. Ficou um pouco torto aí para vocês, né, o meu quadrado. Ele não ficou tão posicionado. Mas, olha, eu dividi o meu quadrado aqui em quantas partes? Em 4 partes. Então, as partes que foram divididas, eu coloco essa quantidade no denominador. 4 partes. Agora, eu vou retirar apenas essa parte. Então, veja. Que número eu colocarei agora no numerador se eu retirei apenas uma parte? Aqui o número 1. Então, aqui eu tenho... O que eu tirei aqui representa apenas 1/4. 1/4 foi o que foi retirado dessa fração. Viu como é fácil? 1 é o que foi retirado. Ó, é o numerador. É o que foi retirado. Agora, 4 representa
Aqui era 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Representa aqui, nós chamamos de denominador. E foi a parte que foi dividida. Então, o denominador vai representar a parte dividida. O numerador, a parte que foi retirada. Então, essa parte que eu tenho na minha mão aqui representa 1/4 desse quadrado. Aqui, quando eu retirei aqui só a metade, representa que eu estava apenas com a metade. Onde é que eu tenho mais, se eu tivesse aqui com esse pedaço na minha mão aqui? A metade ou 1/4 que vale mais? Metade. O que eu tenho menos na minha mão? A metade ou 1/4? 1/4. Às vezes a gente fala 1/4, aí fala, não, qual que tem mais? É 1/4. Ou então 1/8. Não. 1/8 ainda teria sido dividido em 8 partes aqui, certo? Isso aqui vai te ajudar no exercício da página 63. Eu vou parar agora a minha explicação. Eu vou deixar aqui o restante da revisão e da correção com a professora do positivo, mas eu espero ter te ajudado. Hoje à tarde a gente ainda vai falar um pouco mais sobre centímetro quadrado, a área, perímetro e um pouco mais de fração. Combinado? Beijos e até a próxima. Agora, página 61. Quanto mede esse espaço? Então, olha só, o Luiz, ele quer saber quanto mede a área desse retângulo. O Luiz é o cara que está ali pensativo. Os amigos se apressaram a ajudar, mas parece que não se entenderam. Olha lá, temos uma menininha que falou 24 quadradinhos. O outro falou 6 quadradinhos e o outro 96 quadradinhos. E aí, tem alguém errado? Pior que não, tá todo mundo certo, né? Mas cada um tem uma medida diferente, cada um tem uma percepção do tamanho do quadradinho. Cada um usou um tamanho de quadradinho diferente. Parece que todos têm razão, não é? É melhor você ajudar o Luiz. Então agora a gente vai ajudar o Luiz. Vamos para a seção Diga aí. Destaque os quadradinhos do material de apoio. Então vocês vão pegar lá os quadradinhos do material de apoio e colhe eles sobre o retângulo do Luiz, encostando bem um quadradinho no outro, mas sem sobrepô-lo, sem colar um em cima do outro, tá? Mas deixa eles ali bem grudadinho, bem apertadinho, tá? Então vocês vão recortar lá os quadradinhos do material de apoio e vão colar lá no espaço do Luiz. Então a gente tem aqui, ó, um quadradinho, eu colei, outro, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Recortar e colar lá os quadradinhos de vocês, ó. Beleza? Vou colocar aqui, ó, que legal. Vai sobrar ainda, tá? Então, se vocês recortarem algum errado, vai sobrar ali 3 quadradinhos. Beleza? Então, ó, quantos quadradinhos você usou para cobrir o retângulo? Você usou 12, né? 12 quadradinhos. Os quadradinhos que você usou têm 1 centímetro de medida dos lados e por isso é chamado de centímetro quadrado. Olha que legal. Centímetro quadrado é uma unidade de medida de área, usada para medir a área de espaços pequenos. O símbolo do centímetro quadrado é cm com 2 elevado, tá bom? Centímetro quadrado, cm com o 2 elevado lá. Agora, você precisa aprender sobre esses quadradinhos que usou para poder explicar para o Luiz por que sua resposta é a melhor. Por que essa unidade de medida é melhor do que as outras? E aí, por que a unidade de medida de vocês é melhor que a unidade de medida dos outros amigos do Luiz? Porque, na verdade, eles não estão errados, mas cada um usou uma medida para o quadradinho, né? Nós utilizamos o centímetro, e o centímetro é uma medida padronizada. Em qualquer lugar do mundo, se a pessoa falar centímetro, 1 centímetro, a gente sabe o tamanho.
Agora, se a pessoa falar quadradinho, a gente não sabe que tamanho que tem esse quadradinho, né? Ele pode ter 1 centímetro, pode ter menos, pode ter mais. Mas se a gente fala 1 centímetro, é uma medida padronizada que todo mundo vai entender, ok? Beleza? Então, por isso que a nossa medida foi melhor que a medida dos amigos do Luiz, tá bom? Porque a nossa medida é padronizada, ok? Então, o retângulo de Luiz tem 12 centímetros quadrados de área. Também podemos escrever 12 cm ao quadrado, cm com 2 elevado, certo? Ok? Então vamos lá. Lápis na mão, página 62. Para cobrir o retângulo de Luiz, você formou 4 filas de 3 quadradinhos. Letra A. Quais são as multiplicações que podem ser escritas para representar o total de quadradinhos? Essa é fácil, olha só. A gente tem aqui, ó, 4 fileiras, né? E nessas fileiras a gente tem 3 quadradinhos por fileira. Então a gente poderia fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3. Mas vocês já aprenderam que se eu fizer a multiplicação, eu vou fazer um pouco mais rápido. É a mesma coisa que eu falar 3 vezes 4, certo? 3 vezes 4, que é 12. Mas, né? Ou a gente também poderia pensar assim, ó. Eu tenho lá 4 mais 4 mais 4, certo? Eu tenho 3 colunas e eu tenho 4 quadradinhos em cada coluna. 4 vezes 3, certo? Que é igual a 12. Por isso que 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 dá na mesma, tá? É a mesma coisa, ok? Beleza? Letra B. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem a área do retângulo? Essa é bem fácil. Um quadradinho tem 1 centímetro quadrado. A área vai ser dada em centímetro quadrado. Se eu tenho 12 quadradinhos, 1 mais 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 1, são 12. 12 centímetros quadrados, certo? Beleza? Ou simplesmente 1 vezes 12, certo? Exercício 2. Podemos calcular áreas de figuras pensando em preenchê-las com centímetros quadrados, com quadradinhos. Letra A. O retângulo tem 5 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura, certo? Marque no desenho essas medidas. Essa é fácil, né? A gente tem ali um retângulo, então ele vai ter a mesma largura e mesmo comprimento, certo? Quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? Olha só, se ele tem 5 centímetros, eu vou ter 5 quadradinhos de comprimento, certo? E ele tem 2 centímetros de largura, então eu vou ter 2 quadradinhos. Então, quantos quadradinhos a gente tem no total? Cabem 10 centímetros quadrados. Eu tenho 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Complete a frase. A área do retângulo é igual a 10 centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo, né? Agora, a letra B. Algumas medidas da figura estão indicadas no desenho. Então, a gente tem ali 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 1 centímetro, certo? Vamos pegar esse 2 centímetros que está ali. Se ali em cima mede 2 centímetros, aquele mesmo pedacinho ali embaixo também, tá? Mesma coisa vai acontecer com esse 1 centímetro. Se aqui é 1 centímetro, ali também, certo? Beleza? Essa faixa aí embaixo mede 1 centímetro. Se essa faixa mede 1 centímetro e eu tenho 3 no total, quanto mede essa parte aqui? Mede 2, né? Se ela é 3 no total e aqui é 1, essa parte que sobrou mede 2. Então, aqui, 2 centímetros. E se eu tenho 5 centímetros aqui no total? Isso aqui vale 2. Quanto vale essa parte aqui? Essa parte vale 3 centímetros, tá bom? Cada quadradinho daquele, então,
1 centímetro. Tranquilo, né? Então, já começamos a pensar na quantidade de centímetros quadrados que cabem na figura. Quantos centímetros quadrados cabem nela? Então, vamos continuar ali o desenho, ó. Vou fazer mais uma linha reta para a gente ver quantos quadradinhos tem, mais uma aqui. Quantos quadradinhos a gente tem? 9. Então, cabem 9 quadrados, certo? Qual é a área da figura em centímetros quadrados? 9 centímetros quadrados, porque cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado e cabem 9 quadradinhos, beleza? Letra C. Cada um dos lados dessa figura mede 1 centímetro. Quantos lados tem essa figura? Então, essa figura tem, no total, quantos lados? 12 lados, certo? Quanto mede o contorno da figura? Se cada lado mede 1 centímetro, o contorno da figura vai medir 12 centímetros. Qual é a área dessa figura? Para a gente saber a área, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Quantos quadradinhos a gente tem nessa figura? 5. Então, a área é de 5 centímetros quadrados, ok? Exercício 3. Renata cortou ao meio uma folha de papel quadrada e obteve um triângulo. Igual está no desenho. Os quadradinhos do papel tinham 1 centímetro quadrado. Letra A. Qual é a área da folha quadrada de papel? Então, a gente tem 6 linhas e 6 colunas. Então, nós temos no total 36 centímetros quadrados, né? Letra B. Em quantas partes ela dividiu a folha? Então, ela dividiu a folha em 2 partes, né? Beleza? Complete a frase usando uma fração. O triângulo é metade da folha quadrada, beleza? Letra D. Você reparou que alguns quadradinhos foram cortados exatamente ao meio. Mesmo assim, você pode descobrir a área do triângulo, contando os centímetros quadrados. Junte 2 metades para formar um quadradinho e descubra qual é a área do triângulo. Então, a gente poderia fazer dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente tem 18 centímetros quadrados. Mais fácil que isso é a gente pensar no total. A gente tinha 36 centímetros quadrados, certo? No quadrado. A gente dividiu no meio. Então, qual é a metade de 36? 18. Então, tem 18 centímetros quadrados no triângulo, certo? Beleza? A área é igual a 18 centímetros quadrados. Qual operação você pode fazer para descobrir essa área sem contar os quadradinhos? É o que eu já mostrei para vocês. 36 dividido por 2, que é igual a 18. Letra E. Em seguida, Renata pegou o triângulo, cortou novamente ao meio e obteve outro triângulo. Depois cobriu-o de laranja. Qual é a área do triângulo laranja? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui que o triângulo normal, ele tinha 18 centímetros quadrados de área, certo? Então, a gente vai pegar o 18 e dividir por 2. Por quê? Porque ela cortou ao meio. Então, vamos dividir por 2, dá 9. Então, cada triângulo desse vai ter 9 centímetros quadrados de área. Se a gente pensasse no todo, né? A gente tinha um quadrado grande e o quadrado tinha 36 centímetros quadrados. Nós pegamos e dividimos por 4 para obter esse triângulo laranja. Então, 36 dividido por 4, 9. A área do novo triângulo é 9 centímetros quadrados, ok? Complete essa frase com uma fração. A área do triângulo laranja é da área da folha quadrada. É 1/4, porque nós dividimos em 4 partes e ficamos só com uma, que é o triângulo laranja, tá? Exercício 4. O triângulo ao lado foi obtido cortando ao meio uma folha quadrada de 16 centímetros quadrados. Qual é a área desse triângulo? Ah, essa é fácil, né? Ele era um quadrado.
Esse quadrado tinha 16 centímetros quadrados, certo? Se ele virou um triângulo, é porque ele foi cortado ao meio. Então, 16 dividido por 2, 8. Então, cada triângulo desse tem 8 centímetros quadrados. Resposta: a área do triângulo é de 8 centímetros quadrados. Fácil, né, gente? Exercício 5. Mariana está planejando a reforma do piso do seu ateliê. Para comprar os materiais sem desperdício, é necessário saber a medida da área do piso. Ela mediu o comprimento das paredes e desenhou uma planta. Quais são as medidas que ela precisa para calcular a área do ateliê? Então, a gente observando aqui essa imagem, nessa planta que ela fez, nós precisamos do 4 metros e do 5 metros, certo? E agora, será que ela vai calcular quantos centímetros quadrados tem o piso? Será que tem mais do que 1.000 centímetros quadrados? Então, ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100, certo? Então, 5 metros tem 500 centímetros. E 4 metros tem 400 centímetros, tá? Então, olha lá, 500 centímetros e 400 centímetros, tá? A área seria igual a 500 vezes 400, que é o que a gente viu nos outros exercícios, né? Isso daria 200.000 centímetros quadrados, ou 20 metros quadrados, ok? Beleza? Agora eu vou deixar como atividade os exercícios 12 a 15 das páginas 50 e 51 para vocês, tá? Então, pausa o vídeo, façam os exercícios, eles são baseados em tudo que a gente viu nessa semana. Depois volta aqui para a gente corrigir, tá bom? Voltando então, nós temos aqui as respostas das atividades propostas no livro de atividades. Então, nós temos aqui página 50, pausa o vídeo para vocês conseguirem corrigir, tá bom? Página 50, página 51. Página 51 ainda. E é isso aí, pessoal. Boa semana, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.